Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar nas 7 maravilhas do mundo antigo. Esses feitos de engenharia e arte que cativam a imaginação há milênios. Estamos falando de estruturas tão audaciosas, tão grandiosas, que fazem os arranha-céus modernos parecerem blocos de montar. Essas maravilhas? Eles não são apenas bonitas, são testamentos da ingenuidade humana, da capacidade de nossos ancestrais de superar os limites do possível. Então, apertem os cintos, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada pelo tempo e espaço, explorando as histórias por trás dessas estruturas lendárias. Primeiro, uma estrutura tão icônica que praticamente define a palavra maravilha antiga: a Grande Pirâmide de Gizé. Imagine só, uma pirâmide colossal, com 146 metros de altura, composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando mais do que um carro comum. É inacreditável, né? Estamos falando de uma época em que as ferramentas mais avançadas eram cinzéis de cobre e rolos de madeira. Algumas teorias sugerem rampas, outras polias e alavancas. Mas a verdade é que a construção da Grande Pirâmide permanece um mistério que continua a fascinar historiadores e engenheiros. Não é apenas uma pirâmide, meus amigos. É uma cápsula do tempo, uma mensagem do passado, um lembrete das coisas incríveis que os humanos podem alcançar quando se dedicam a isso. Nossa próxima parada nos leva ao coração da antiga Mesopotâmia, a lendária cidade da Babilônia, onde dizem que o amor de um rei por sua rainha floresceu em uma maravilha arquitetônica, os Jardins Suspensos da Babilônia. Imagine só, uma paisagem desértica, sol escaldante, e em meio a tudo isso, um oásis verdejante, um paraíso de jardim em vários níveis, repleto de plantas exóticas, cachoeiras caindo em cascata de um nível para outro, uma sinfonia da natureza desafiando o ambiente hostil. Alguns estudiosos até argumentam que eles nunca foram nada mais do que uma invenção da imaginação de um antigo poeta. E quem sabe, talvez, apenas talvez, um dia, os arqueólogos descubram a verdade por trás dos Jardins Suspensos, revelando outro capítulo na grande história cósmica da humanidade. Dos desertos áridos, viajamos para as margens de Éfeso, na Turquia moderna, para um templo tão magnífico, tão inspirador, que foi dedicado a uma deusa, o Templo de Ártemis. Agora, Ártemis, para aqueles que não estão familiarizados com a mitologia grega, era a deusa da caça, da natureza selvagem, dos animais selvagens e do parto, uma figura poderosa no panteão grego. Imagine só, uma estrutura colossal, 2 vezes o tamanho do Partenon em Atenas, suas colunas de mármore alcançando os céus, suas paredes adornadas com esculturas e entalhes complexos, um testemunho do gênio artístico dos antigos gregos. O templo era mais do que apenas um local de culto. Era um centro cultural, um centro de comércio, um imã para viajantes e peregrinos de todos os cantos do mundo antigo. Infelizmente, tudo o que resta desta maravilha arquitetônica hoje são algumas ruínas espalhadas, um lembrete pungente da natureza efêmera, até mesmo das criações mais duradouras. Nossa jornada pelas maravilhas agora nos leva a um reino onde a arquitetura encontra a mortalidade. Há um monumento tão grandioso que deu nome a uma categoria inteira de estruturas: o Mausoléu de Halicarnasso. Sim, o Mausoléu de Halicarnasso era essencialmente um túmulo muito elaborado, construído para o rei Máusollo de Caria. Imagine só, uma estrutura imponente, com 42 metros de altura, adornada com esculturas tão realistas que rivalizavam com as melhores obras de artistas atenienses. O mausoléu combinava elementos arquitetônicos gregos, egípcios e persas, um testemunho da natureza cosmopolita de Halicarnasso, um caldeirão de culturas na encruzilhada do mundo antigo. Não era apenas um túmulo, era uma declaração de poder, riqueza e patrocínio artístico. Da solenidade do túmulo de um rei, viajamos para uma ilha banhada pelo sol, para um porto vigiado por um gigante de bronze, o Colosso de Rhodes. Imagine só, você é um marinheiro,
aproximando-se da ilha de Rhodes, após semanas no mar. À medida que seu navio contorna o porto, você é saudado por uma visão inspiradora. Uma estátua colossal de bronze, de pé na entrada do porto, sua cabeça quase tocando as nuvens. O colosso permaneceu de pé por apenas 54 anos antes que um terremoto o derrubasse, mas sua lenda continuou viva, inspirando inúmeros contos e representações artísticas. O Colosso de Rhodes nos lembra que até mesmo as criações mais impressionantes são transitórias, sujeitas aos caprichos da natureza e à marcha implacável do tempo. Nossa jornada pelo mundo antigo nos leva agora à agitada cidade portuária de Alexandria lar de uma estrutura tão prática quanto impressionante: o Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria não era apenas um farol. Foi a estrutura mais alta do mundo antigo por séculos, seu farol visível por quilômetros, um testemunho da engenhosidade humana e nosso desejo de conquistar a escuridão. Imagine só, uma estrutura imponente, com cerca de 122 metros de altura revestida em mármore branco brilhante, seu interior uma maravilha de rampas e escadas levando a um fogo que ardia intensamente no topo, guiando os marinheiros para casa. O Farol de Alexandria era mais do que apenas um auxílio à navegação. Era um símbolo do status de Alexandria como um centro de conhecimento e comércio, um farol de progresso no mundo antigo. Nosso destino final nos leva aos terrenos sagrados de Olímpia, a uma estátua tão magnífica, tão inspiradora, que foi considerada uma representação digna do próprio Rei dos Deuses. A estátua de Zeus em Olímpia. Imagine só, uma estátua colossal, com cerca de 12 metros de altura, sentado majestosamente em um trono, seu corpo esculpido em marfim, suas vestes drapeadas em ouro, seus olhos brilhando com pedras preciosas. A estátua de Zeus não era apenas uma obra de arte. Era um objeto de veneração religiosa, um símbolo da unidade grega, um testemunho do auge da criatividade humana. Pessoas viajavam de todos os cantos do mundo antigo para contemplar esta estátua, para oferecer sacrifícios a Zeus, para se deleitar com a glória de sua presença. E assim, nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo antigo chega ao fim. Mas a história não termina aqui. Em 2007, uma nova lista foi compilada, as novas 7 maravilhas do mundo, escolhidas por votação popular global. Esta nova lista inclui maravilhas como o Cristo Redentor no Brasil, a Grande Muralha da China, Chichén Itzá no México e Machu Picchu no Peru. Continue explorando, continue questionando e continue olhando para cima. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais aventuras cósmicas.